Fala galera, beleza? Marcão chegando novamente aqui na área para trazer as últimas novidades fresquinhas do Palmeiras aí para você. Já de imediato eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, meu amigo, é totalmente grátis, você não paga nada. E se inscrevendo você receberá todos os vídeos assim que a gente postar aqui no canal, tudo de primeira mão. Se você gostar do vídeo também, ó, deixe seu like, ajuda demais, fortalece aqui o nosso trabalho e o seu comentário é fundamental, pois eu quero bater um papo, eu quero interagir com você aqui no canal. No dia de ontem, no estádio 1º de maio, o Palmeiras conquistou mais 3 pontos da competição e ainda de quebra, meu amigo, ele manteve a invencibilidade no campeonato e também conseguiu a vitória de número 150 aí do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O Verdão, ele venceu o São Bernardo por 1-0. E olha, meu amigo, este placar eu poderia dizer aí para você que foi um placar mentiroso. Poderia ter sido um placar muito mais elástico. O Palmeiras perdeu inúmeras chances. Abel Ferreira escalou basicamente um time reserva. Rafael Veiga nem para o banco de reservas foi relacionado devido a um problema nos olhos. De titulares mesmo, começaram o jogo apenas o zagueiro Murilo, o lateral direito Marcos Rocha e o atacante Hendrick. Isso foi feito com a intenção clara aí de poupar os titulares para o grande clássico de domingo contra o Corinthians. E a equipe alternativa aí do Verdão, ela foi melhor que o São Bernardo nos 2 tempos. A partida chegou a ficar paralisada por quase 30 minutos na primeira etapa, em virtude de um problema em uma das torres de iluminação do estádio. E sobre o jogo, como eu disse anteriormente, o Verdão criou inúmeras chances e somente chegou ao gol aí da vitória aos 41 minutos do segundo tempo. O do Palmeiras foi marcado por Flaco Lopes de cabeça após um cruzamento primoroso do garoto Estevão. Ambos entraram no segundo tempo, assim como Richard Rios e Piquerez. Lázaro, ele também fez a sua estreia. Entrou já no finalzinho aí do jogo e pouco participou aí da partida. Enfim, o resultado foi magro, mas a atuação do Palmeiras foi convincente. Os destaques ficaram por conta aí de Flaco Lopes. O argentino tem 5 gols na temporada em 7 jogos disputados, porém sem atuar os 90 minutos na maioria deles. Ou seja, o atacante ele se reencontrou com o bom futebol que fez dele um dos grandes destaques do futebol argentino. Inclusive, mais uma vez foi ovacionado pela torcida. Hendrick, ele também teve uma ótima atuação. Para quem pensava em que o garoto iria voltar da seleção brasileira com a cabeça totalmente voltada para o Real Madrid, se enganou piamente. O que se viu ontem foi o garoto com uma gana imensa, participando ativamente do jogo, criando jogadas e ajudando na marcação. Naves também fez um bom jogo, muito seguro, sem contar, meu amigo, de Aníbal Moreno aí, com sua pegada forte e passes precisos. Rony, ele também teve uma boa participação, tentando inclusive no primeiro tempo um lance de bicicleta. Mostrou também muita vontade, ou seja, quando o time flui, vários jogadores se destacam. E foi isso que vimos ontem em São Bernardo. Uma ótima apresentação do time alternativo aí do Palmeiras. E com a vitória conquistada no dia de ontem, o Palmeiras dispara na liderança do grupo B com 17 pontos ganhos e com um jogo a menos. O segundo colocado no grupo é a Ponte Preta com 12 pontos somados. A Água Santa vem em terceiro lugar com 10 pontos ganhos e o Guarani é o lanterna com 5 pontos somados. E com os 17 pontos conquistados, o Verdão é vice-líder geral da competição. Quem ocupa o primeiro posto atualmente é o Santos com 19 pontos ganhos. Porém, como eu disse antes, o Verdão tem uma partida a menos. E o próximo compromisso aí do Palmeiras é justamente o derby contra o Corinthians, que será realizado no domingo, às 18 horas, na Arena Barueri. E na coletiva, Abel Ferreira falou sobre Flaco Lopes, deu uma cutucada aí na imprensa e em alguns torcedores dizendo que há 5, 6 meses eles o criticavam, mas ele sempre soube da capacidade do atleta e foi por isso o motivo que contrataram Flaco Lopes, mas a imprensa não dá tempo para o jogador. Citou aí o nome de Borja, que saiu criticado do Palmeiras e hoje faz sucesso no River Plate. Disse que Veiga foi escorraçado por alguns torcedores, teve até camisa queimada. Ou seja, Abel cobrou da imprensa de alguns torcedores paciência, que dê tempo para o jogador se adaptar. Elogiou aí John, dizendo que gosta do jogador que não tem medo de errar.
Já sobre a marca histórica que alcançou no dia de ontem, ou seja, as 150 vitórias em 361 jogos disputados no comando do Verdão, Abel disse que para ele isso não significa nada. Se valesse título teria valor, mas não vale. Disse que tem valor somente para a imprensa. Abel agradeceu Mourinho também por ter aberto as portas para técnicos portugueses para trabalharem na Europa e a Jorge Jesus por ter aberto as portas para ele aqui no Brasil. Sobre o derby contra o Corinthians e o confronto aí com o seu compatriota Antônio Oliveira, Abel disse que é um jogo entre clubes e não um duelo sobre técnicos portugueses. Abel também falou do grande número de jovens usado por ele na equipe principal. Disse que isso é um trabalho conjunto entre comissão técnica, jogadores considerados capitães, ou seja, líderes do elenco, que ajudam aí muitos jovens como Marcos Rocha, o Everton, Luan, Veiga, e deu, meu amigo, uma cutucada de leve em Anderson Barros, dizendo que apesar do diretor não contratar alguns jogadores que ele pede, ele é fundamental nesse trabalho com jovens e fechou dizendo aí que a estrutura do clube auxilia e muito nesse processo vitorioso aí com jovens. E agora duas informações fresquinhas do Mercadão da Bola. A primeira delas é sobre o atacante TT. Essa semana, novamente, a mídia turca associou o nome do jogador a dois clubes brasileiros, o Palmeiras e o Grêmio. Essa matéria publicada no site dá conta que ambos os clubes vão monitorar a situação do jogador até o dia 7 de março, que é quando fecha a janela de transferência. E essa informação, ela causou aí um frisson na torcida alviverde. Porém, meu amigo, se você foi um desses que comemorou aí a possível chegada do atacante aqui no Verdão, eu te aconselho a não se empolgar. Segundo informações que chegaram até nós, dão conta que o jogador não virá para nenhum clube brasileiro, pelo menos nesse momento. Segundo aí Pablo Bueno, empresário de TT, o jogador tem salário altíssimo que diverge totalmente da realidade do futebol brasileiro. Pablo afirmou que o salário de TT, já convertido aí em reais, chega a 2 milhões de reais livres de impostos. Isso significa que um clube brasileiro, caso contrate o jogador, teria que desembolsar 2 milhões e 700 mil reais por mês para o atleta receber os 2 milhões de reais mensais livres de imposto, ou seja, o salário fora dos patrões do futebol brasileiro. O empresário de TT confirmou que se o atacante sair, será na próxima janela de transferência, mas para possivelmente para um time europeu. Portanto, meu amigo, essa é a realidade. Segundo o próprio empresário do jogador, é praticamente improvável que TT aí atuar em uma equipe brasileira, pelo menos por enquanto. E a segunda informação é sobre o meio atacante Maurício do Internacional aí de Porto Alegre. As últimas informações levantadas dá conta que o Palmeiras ele continua com o interesse no jogador. O Internacional pede 8 milhões de euros, cerca de 42,8 milhões de reais, pelo percentual que detém do jogador, que são 50% dos direitos econômicos. O atleta tem a total aprovação aí de Abel Ferreira. Segundo informações aí da ESPN, nas últimas horas o Palmeiras tenta envolver Breno Lopes na negociação com o Internacional por Maurício. Nesses moldes, além do atacante, o clube pagaria mais 7 milhões de euros. Porém, Alessandro Barcelos, presidente aí do Inter, nega que tenha recebido proposta do Palmeiras por Maurício. Porém, há informações que garantem que é real o interesse do Verdão pelo atleta, mas nenhuma oferta foi apresentada de forma oficial. E o Inter, ele não aceita Breno Lopes na negociação. Algumas equipes aí do futebol italiano, como a Fiorentina, também chegaram a sondar a situação do atleta, mas não chegou oferta nesses valores aí para o jogador. Portanto, para deixar bem claro, o Palmeiras tem interesse em Maurício, porém ainda não formalizou uma oferta oficial. O que aconteceu até agora foram sondagens. Porém, o que chegou até nós é que a direção alviverde ela pretende oficializar uma proposta, mas abaixo desses valores que no momento não temos esses números. Resta agora esperar se isso irá mesmo acontecer e se o Inter irá aceitar os valores aí ofertados pelo Palmeiras. Vamos aguardar. Para você, um abraço, até mais.